Muito bem, 19h30, vamos dar início aos nossos trabalhos, ao nosso estudo. Hoje a gente quer falar um pouco, continuando na sequência dos temas sobre emoções, sentimentos e pensamentos. E na live passada a gente falou sobre a emoção do medo, né? E hoje a gente quer falar um pouco mais sobre a emoção da raiva. A raiva é algo que acontece na gente. Ei, Verônica, bom, cunhada, seja bem-vinda. Tá me ouvindo bem? Ei, Souza, bem-vinda. Então, a raiva, como é a tese que a gente está defendendo, né? Boa noite, Souza. Tá ouvindo bem? São emoções básicas, né, que todo animal, todo mamífero tem. E a raiva, ela é uma emoção de reação, a princípio é uma reação de defesa a eventos, né, de muito perigo, de muita ameaça. Então, a raiva produz hormônios no corpo. Ei, Carlinha, bem-vinda. A raiva produz hormônios no corpo, os principais deles, os de estresse. Ei, Maurício, bem-vindo. Boa noite, prima. Produz hormônios de estresse no corpo, os três principais, né, além de outros, mas os principais que a gente pode observar, porque as reações deles alteram o corpo, a fisiologia do corpo, né? E são eles: a adrenalina, que acelera todo o metabolismo do celular, o cortisol, que é o hormônio mais, como é que eu vou dizer, mais reativo no corpo, sabe? Porque em alta dose ele é tóxico, a gente vai explicar um pouco mais dele depois. Ei, Kátia, bem-vinda, boa noite. E a glicose, né, que fornece a energia necessária para executar aquela ação da briga, aquela reação, aquela ação que a raiva está movendo o corpo naquele momento de perigo e de ameaça, tá certo? Então, isso é o evento que todo mamífero, todo bicho na floresta tem, e a gente repete, nós somos um chimpanzé melhorado, né? Então as nossas reações instintivas são semelhantes a desses primatas, tá bom? Em relação a todas essas emoções básicas, o medo que nós falamos na live passada, a raiva que a gente está falando hoje, e as outras depois, que a gente vai falar um pouco depois. Divinas. Então, agora, depois de passado o evento que provocou essa raiva, essa forma de defesa, aí entra a diferença entre nós, né, e os primatas. Por causa da nossa capacidade mental, a nossa capacidade de pensar, que é maior do que a deles, né, o nosso cérebro é muito maior do que o deles, a nossa ferramenta de pensar é muito maior. Então aí acontece o que nós chamamos de sentimentos, tá certo? Que são as reações do nosso corpo em relação àquele evento que já aconteceu, não está acontecendo mais, mas a nossa capacidade mental de ficar conectado a esse evento que aconteceu vai trazer no corpo uma ramificação dos sentimentos cuja origem é a raiva no início, tá certo? Durante a vivência do evento.
Então eu peguei uma listinha para a gente ver se consegue falar um pouquinho sobre todos. Ei, Lucelina, tudo bom? Bem-vinda. E a listinha é o seguinte: o amargor. O que seria o amargor? É quando depois que esse evento aconteceu, a gente começa a... Tem um outro logo depois aqui que é qual que é? O remorso, né? Que a gente fica remoendo, repassando aquele evento lá atrás. Então vem aquele amargo, porque a gente talvez não tenha conseguido fazer o tanto de agressão que a gente queria fazer, né? Então vem aquela sensação de que não foi bem, aconteceu aquilo, mas a nossa reação naquele momento não foi boa. Então a gente fica com essa sensação de amargo, como se algo, o paladar daquilo que aconteceu não foi bom, foi amargo, tá certo? Consegue fazer a associação? E vem também a arrogância, né? Porque a gente fica pensando assim, poxa vida, eu devia estar mais bem preparado também para esse evento lá atrás, né? Eu tenho tanta coisa, tenho tanto poder, eu sou arrogante demais e reagi de forma não tão agressiva o quanto poderia fazer, não é? Então vem a arrogância. Eu coloquei aqui na listinha também a ira, porque a ira está dentro daqueles... Quem gosta dos assuntos mais religiosos, né? Está dentro daqueles 7 pecados capitais, lembra? Depois a gente vai falar um pouquinho também sobre eles. Porque eles também mostram esses pecados capitais, eles também apontam para essas emoções básicas que nós temos, mas que fora de controle elas se tornam perigosas, tá certo? Por isso são chamados de pecados capitais. Mas o pecado em si é uma invenção humana. Na natureza, isso não existe essa conformação da ideia pecado, não é? Porque a natureza é sobrevivência do indivíduo, da espécie, né? Nós é que no construir a nossa própria selva, onde nós mesmos somos nossos predadores e somos as nossas presas, né? Então começou a ter essas ideias, esses conceitos que não existem na natureza. Elas foram criadas, inventadas pelo ser humano com alguma intenção, tá certo? Nós não vamos entrar no mérito dessa questão por enquanto. Ei, irmãos e Fernando, tá bom? Bem-vindo. Melhorou? Tá melhorando devagarinho? A irritação, né? Que é a pessoa... normalmente, quando acontece um evento desse lá atrás, a pessoa começa a entrar naquele estado ansioso que a gente fala, e essa produção desses hormônios, desses 3 hormônios básicos, é quase que constante no organismo. Então a pessoa fica quase que constantemente irritada, tá certo? E eu quero que vocês gravem bem os R's, tá? Até agora, né? Do amargor, da arrogância, da ira, da irritação. Aqui, ó, uma coisa que faz a gente sentir muita raiva, né? Que nós já falamos também, porque ela também dá a sensação de medo, que é a perda, tá certo? Que também tem o R. Aquela sensação de que algo foi tirado da gente. Então a gente pode sentir raiva, ou ficar irado, ou ficar irritado porque perdeu aquilo, tá certo? Então, além do medo que a perda pode trazer, o medo de perder novamente, pode vir a raiva por ter perdido, tá certo? Porque deu mole, porque podia ter feito diferente para não perder, entende? O fenômeno perda faz a gente também entrar num perfil perfeccionista, porque a gente começa a querer controlar tudo,
para não perder de novo. A gente começa a tomar conta de tudo, entende? E esse perfil perfeccionista costuma fazer uma somatização clássica do perfeccionismo, ter o intestino preso, sabe? Porque a pessoa que não deixa passar nada, quer tomar conta de tudo, quer controlar tudo, sabe? É aquela que não deixa passar nada, está vigiando tudo. E isso reflete, é muito comum somatizar na questão do intestino, porque o intestino preso também não deixa passar nada. Compreende a relação? O corpo e a psique do perfil, tá? Então, seguindo aí já tem aquela coisa do humano, né? Que é a perversidade, que é fazer, ter atitudes que machucam as outras pessoas e sentir prazer com isso. Então, é aquele ser perverso, né? Gosta de fazer maldade com os outros para ver os outros sofrendo e sentir prazer com essa ação. Tá certo? É o que a gente chama de perversidade. Então, aí também vem o rancor, que nós já falamos, né? A pessoa ficar com tanta raiva daquela pessoa que participou daquele evento de raiva lá atrás, que passa a ter rancor dela. E aí nada que essa pessoa faça, por mais que essa pessoa se desculpe, ou tente refazer aquela situação, o rancor não deixa que a pessoa ajeita isso, né? Porque logo coloca um bloqueio, tá certo? E o que nós já falamos, também tem a rebeldia, né? Muito comum nos jovens, que faz essa questão também, nada tá bom, né? Então ele é rebelde com tudo, não aceita nada, não aceita regra, e vai seguindo nesse caminho também, né? Da raiva por rebeldia. Tudo é contra, tudo tem que bater de frente, tá certo? E o remorso, que a gente já falou também, que é uma coisa do humano, né? Que fica remoendo aquela situação que passou. Então, muito bem, todos esses agora sentimentos que a gente vai tendo em relação a um evento que já aconteceu, que já acabou, o evento não existe mais, mas a gente continua com essa marca no subconsciente, ou no instinto, como a gente fala, né? E a produção dos hormônios, a glicose, a adrenalina, que acelera tudo, taquicardia, respiração fica ofegante, né? Perde o fôlego, e o cortisol. Vou falar um pouquinho agora do cortisol, porque ele é um hormônio essencial para a nossa sobrevivência, mas esses nossos sentimentos que prolongam aquele evento de raiva lá de trás para o dia a dia, quando começa a produzir o cortisol todo dia, então o cortisol começa a ser tóxico, porque ele é um hormônio que faz com que as células acordem, sabe? Nós já até falamos isso um pouquinho também. Quando uma fogueirinha, a fogueirinha do churrasco lá está quase apagando, tem aquela chamazinha só lá pequenininha, aí a gente vai lá com a colherzinha de álcool, né, e joga naquilo, aquilo faz assim, ó, blup. Essa é a função do cortisol nas células. Acorda, ativa, fica, cuidado, atenção, vamos para o trabalho, vamos para a briga, tá certo? Essa é a função do cortisol. Ei, maninha, bem-vinda, boa noite, tudo bom? Essa é a função do cortisol. A outra função do cortisol, ele é usado no combate da invasão dos vírus, das bactérias, dos bacilos, sabe? Então, até criaram remédios, entre aspas, né? Que remédio é uma palavra estranha, né? Que só remedia, já fala. Mas criaram alguns remédios à base de corticoides, tá certo? Por quê? O cortisol, que é
uma proteína, né, de corticoide, ele tem essa função de combater vírus, bactérias, bacilos, fungos e por aí vai, né? Mas eles já retiraram esses remédios do mercado. Por quê? Altas doses de corticoide fazem o processo contrário ao organismo. É um processo tóxico ao organismo. Ei, Ariana, bem-vinda, boa noite, tudo bom? Prazer te ver aqui, tá? Então, em altas doses, como é o caso que a gente está falando, já é tóxico para a célula. A célula não vai conseguir trabalhar de forma num ambiente natural. Isso vai atrapalhar todo o metabolismo da célula. É onde virão as inflamações comuns nas pessoas que estão irritadas, nervosas, né? Vocês já ouviram falar daquela expressão roxo de raiva? Por que a pessoa fica roxa no momento da raiva? Porque esses hormônios fazem com que toda a corrente sanguínea venha para fora, para os músculos, para a ação de bater, de morder, de correr, de pular, tá certo? E joga também na cabeça, na mente, para que pensar mais rápido, ser mais ativo, ser mais... Joga aqui onde estão a ferramenta de processamento dos sentidos, né? Para perceber melhor os sons, para enxergar melhor, para pensar mais rápido. Compreende? Perdão, houve uma desconexão, mas parece que já voltou, né? Tá bom para vocês aí? Então, conectou de novo? Então vamos lá. Então a função do cortisol, ele tem função no organismo, mas em altas doses, em overdose, ele é tóxico para o organismo. Então, por exemplo, se o conflito da pessoa é em relação ao ambiente que ela vive, o ambiente provoca irritação nela. Essa irritação vai fazer... Ei, Nelita, boa noite, tudo bem? Essa irritação vai fazer com que a pele, que é o órgão de proteção, né, comece a trabalhar de forma a proteger melhor. Como que ela faz isso? Acelera a reprodução celular. Então pode acontecer de aparecer na pele as reações relativas a essa irritação em relação ao ambiente, entendeu? É como se você entrasse num lugar onde tivesse uma fumaça tóxica ou um vapor tóxico, né? Então, pinicação na pele, por exemplo, acontece por conta do excesso de cortisol. Entendeu o mecanismo, como é que vai lá? Então é isso. Essa é a questão da raiva, do perigo, né? Vamos dizer assim, que a gente passa a ter no corpo em função de viver no estado de raiva constante. A pessoa irritadiça, qualquer coisinha tá dando piti, né? Tá com coisa... Ei, tá bom, Leonardo? Beleza? Bem-vindo. Oi, irmãozinho, tá bom? Olha o SG aí, ó. Então, outra coisa que a gente quer... Por que acontece dessa forma? Né? Que é importante a gente colocar. Porque quando eu fico com raiva, eu mantenho essa raiva e fico produzindo cortisol no meu corpo com constância, o primeiro ferido, apesar de que a mente ter um objeto, né, direcionando a minha raiva, querer ferir aquela pessoa que provocou aquele evento lá atrás, entre aspas, a primeira pessoa a ser ferida sou eu mesmo. Por que isso?
Celina, sinceramente estou começando a ficar irritada com minha net. Aqui também já estou vendo que tá dando uns piquezinhos aqui. Mas não, cuidado com o cortisol, hein? Cuidado. Então, toma uma aguinha, só um minutinho. É muito importante a gente perceber isso, que nós citamos aqui um ensinamento do Mestre, né, lá em Mateus 6:22, que é a base de que nós desenvolvemos todo o processo Miami. Se teu olho é bom, o teu corpo terá luz. Se teu olho é mau, teu corpo terá trevas. Então, quando eu olho para uma situação com irritação, com raiva, eu estou produzindo cortisol no meu corpo. A overdose de cortisol irrita as minhas células. É como se ela vivesse no ácido. Entende? Então, quem é o primeiro ferido quando eu olho para uma situação ou uma pessoa com raiva? Olhar não é sentir do olho, órgão, nós já falamos isso também, né? Qualquer um dos nossos sentidos que for com raiva, com irritação, vai produzir cortisol. E como nós falamos, o pensamento, as ondas de pensamento, o que nós pensamos, é uma forma da gente experimentar as coisas. Então, se eu penso com raiva, com irritação, eu estou produzindo cortisol e vou sofrer as consequências de estar produzindo cortisol em alta dose no meu corpo. Então, alta dose de cortisol no meu corpo, o órgão fígado e rins, né, como a nossa amiga lá falou outro dia, ela precisa limpar esse excesso de hormônio. Então o fígado vai precisar trabalhar dobrado. A reação no corpo vai ser semelhante a ter ingerido qualquer substância tóxica. Por exemplo, o álcool, né, que é muito comum. Então, olha só como é que a gente pode fazer um paralelo, né, das coisas que a interpretação que a gente coloca nas situações e pessoas e no que a gente sente no corpo. Então o fígado sobrecarregado consome muita água para poder fazer essa limpeza, para poder mandar para o rins, para poder limpar o excesso de tóxico. Essa desidratação pode provocar dor de cabeça igual a da ressaca do álcool. A gente não tem dor de cabeça quando bebe muito, né, num dia. É uma dos sintomas, né, da ressaca, a dor de cabeça. Então, a dor de cabeça no caso das pessoas irritadas é muito comum, porque são duas questões que a gente já falou. O intestino que funciona mal, né, e o fígado que precisa trabalhar dobrado. Entenderam? Então, a forma com que eu olho, ela é expressa no corpo. Se meu olho é bom, corpo de luz. Se meu olho é mau, treva no corpo. Doença. Porque aí entra o efeito dominó, né? A digestão começa a ser ruim. A situação indigesta, eu vou começar a produzir muito suco gástrico, como se estivesse comendo alguma comida pesada. Entende? Então, todas as consequências, todos os desconfortos, todas as dores, tudo o que eu sinto no corpo que é desagradável, tem no início, na causa principal dele, uma observação inadequada. Vamos colocar esse nome assim, né? Para não dizer que é pecado, como a religião às vezes fala. Entende? Então, é por isso que a gente fala que o nosso sistema é autodidata. Quando a gente sente um desconforto, uma dor, algo incomoda no corpo,
e eu olho para isso com inteligência, né? Já existe uma ciência que é muito útil nesse sentido, eu vou olhar lá atrás qual é a causa desse desconforto, dessa dor. Compreende? E aí você vai encontrar um evento, tá certo? Gatilho, que a gente chama de evento gatilho, que causou, ao viver esse evento, eu dei uma interpretação, um significado. Esse significado ele é decodificado em hormônios no meu corpo. Esses hormônios vão me trazer sensações compatíveis, equivalentes, correspondentes, reflexivas daquela interpretação que eu dei. Se teu olho é bom, corpo bom. Se teu olho é ruim, corpo ruim. Compreenderam a conexão das coisas? E agora eu quero falar com vocês qual é a diferença do que nós estamos trazendo como processo Miami em relação ao que as ciências psíquicas comuns estão trazendo, falam, tá? Então, na nossa pesquisa lá atrás, alguns anos atrás, eu encontrei um livro de um psiquiatra, o nome dele é Ciro Massi. Eu comecei a ler o livro dele e a explanação dele é toda dentro desse contexto que a gente está passando para vocês. E eu fiquei pensando assim, então o que há de novo nisso, né? Então eu achei um parágrafo no início do livro dele que demonstra isso. E eu vou ler aqui esse pedacinho para vocês compreenderem o nosso raciocínio a esse respeito. Ele fala assim, existem muitas teorias sobre a origem da síndrome do pânico. Então o que é a síndrome do pânico? A gente já falou lá também no nosso áudio, na nossa live lá de trás. A pessoa viveu um evento de alto estresse, os sentidos marcou, registrou vários sinais, né? No futuro, quando um desses sinais é captado novamente, ou alguma coisa do ambiente me faz pensar entra no meu sistema, não conscientemente, mas mesmo subconscientemente, porque é instintivo, então o alarme dispara, né? Então, as sensações, mesma coisa, adrenalina, cortisol, glicose. As sensações que a pessoa sente do mal-estar é o que se chama de pânico, né? E a pessoa não é consciente, então a pessoa pensa estar doente e vai lá, e aí dá um nome de síndrome do pânico, porque não sabe o porquê que aconteceu aquilo. Tá certo? Então, olha o que ele continua agora. Então existem muitas teorias sobre a origem da síndrome do pânico. E uma que me parece mais promissora e prática é a que diz ser o transtorno decorrente de uma mudança no sistema de alarme a perigos do cérebro, no sensor de situações ameaçadoras. Então, meus queridos, aqui está o que nós estamos trazendo de diferente. As ciências psíquicas comuns dizem que existe um defeito no sistema de alarme de perigo e ameaça da pessoa. Então, essa pessoa que passa pela síndrome do pânico é porque o alarme dela tem defeito, não funciona bem. Então faz com que ela tenha sensações de perigo e de ameaça sem razão real. Entende?
aí tentam corrigir esse defeito com fármaco. Essa é a sequência comum para a pessoa que é diagnosticada com síndrome do pânico, tá certo? E aí o que acontece? Ela vai tomar um remedinho que vai deixar o alarme de perigo dela zambeta. Aonde que esse remédio funciona? Pode pegar na qualquer bula, né, de remédio recomendado para esses casos. Você vai ver lá que ele interfere na absorção de serotonina. A serotonina também é um neurotransmissor produzido pelo organismo. Todos os neurotransmissores, todos os hormônios, eles têm uma função de dar um significado ao que foi percebido, ao que foi interpretado, tá certo? Então, quando um fármaco, uma química que não é natural, porque o princípio ativo do remédio não pode existir na natureza, senão não pode ser, como é que é o nome? Não pode ser registrado, né? Então, essa fórmula química, ela não existe na natureza. Pode até ser próxima, mas ela não existe. Então, não se iluda que você está comprando determinado hormônio na farmácia. Não caia nessa ilusão, tá? Bom, então, isso é o que diz a psiquiatria comum e tenta resolver com fármaco. O que nós estamos propondo? É que o pensamento é uma onda que aciona esse alarme. Então não é defeito do alarme. O alarme está funcionando perfeitamente. Apenas a onda, igual nós já explicamos aqui, semelhante à onda de luz do que eu vejo, semelhante à onda de som do que eu escuto, do que eu toco, do que é palatável, do que é cheiroso. Entende? Aciona esse alarme. Então não é defeito do alarme. O fármaco não vai resolver isso. Porque o medo que a pessoa tem daquele tipo de evento, do evento com aquele significado, vai continuar acionando o alarme. Então a pessoa vai adquirir dois problemas, porque ela já tem um, porque ela não sabe lidar com isso, e por conta do remédio que o organismo vai ter o estresse de metabolizar aquele, entre aspas, veneno. Eu chamo de veneno porque ele não existe na natureza, né? Então, se não existe na natureza, ele não é feito para ser consumido. Concorda comigo? Se a gente consome algo que não é feito para ser consumido, vai fazer mal para o organismo. Não tem outro caminho racional, lógico, para mim, né? Por isso que eu estou expondo para vocês. Tá certo? Então, meus queridos, vamos usar assim, uma analogia. É como se eu tivesse um alarme do carro, né, regulado de uma forma que precisaria sacudir muito o carro para ele ser acionado. E ao uma chuva forte, por exemplo, acionasse esse alarme. Então, quem fabricou o alarme, não previu, não pensou que uma chuva forte ou um vento forte pudesse acionar esse alarme, não é? É isso que acontece com a gente, ou com quem estudou essas questões. Eles não perceberam que um pensamento ou algo qualquer, uma leitura num livro, um capítulo de novela, uma notícia na televisão, que faz o pensamento da pessoa se conectar a um evento semelhante àquele que ele já viveu, que marcou o instinto dele com perigo e ameaça,
Então ele vai ter as mesmas sensações do perigo e da ameaça. Entende? Essa é a grande diferença do que a gente propõe no processo Miami. Tá? Então, para resolver isso, se você tem esses transtornos, ansiedade alta, o estado depressivo alto, o estado de pânico alto, é fundamental que aprenda a lidar com seus pensamentos. Tá bom? O pensamento é uma onda, é uma forma da gente experimentar as situações. Eu vou citar aqui alguns exemplos que são recentes, tá? E um atendimento que a gente fez para trás aí, todos eles, inclusive eu quero usar esses exemplos porque eu passei por isso, apesar de que quando eu passei eu não sabia nada disso, então o meu caminho foi diferente do que eu recomendo para as pessoas hoje. Em questão da herpes zoster, sabe? Há muitos anos atrás eu comecei a sentir um incômodo nas costas, dorzinha, 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 e aquilo foi ficando, foi aumentando, e eu comecei a achar que era problema de rins, né, por causa da região que para mim aconteceu as dores. E até que não teve jeito, né? Você tem que vai ao médico. E é claro, a gente precisa ir ao médico. Longe de mim recomendar que não vá, né? Quando eu cheguei lá, o médico falou assim, contei para ele e tal, deita ali, tira a camisa e deita ali. Eu deitei, ele chegou assim, olhou, pode levantar. Falei, pronto. Que de raio de consulta é essa, né? O cara só olhou assim, foi, sentou, sentei na cadeira na frente dele e falou assim, o que você tem aí chama já estava tendo a ferida, né, nas costas aqui, bem que no meio das costas, na altura dos rins, chama herpes zoster. Você vai tomar esse remedinho aqui, acho que não vou lembrar o nome agora, Ascaridil, se não me engano. E toma assim, assim, assado, tá resolvido o seu problema. Aí, tá bom. Embora, e claro, né, curioso que eu sou, da área das ciências exatas que eu tenho, né, da engenharia, pesquisar a herpes zoster. Então, sei lá, é um vírus que acho que todo mundo tem. Quando seu sistema imunológico enfraquece, né, ele toma conta, como qualquer outro vírus que a gente já tem no corpo, ele faz isso, acaba a briga com o vírus, aí o vírus começa a aumentar de população, igual a gente mesmo, né? Quando o ambiente é bom, está tudo bem, ganhando bem, vamos aumentar a prole, vamos ter, né? Então o vírus faz isso e essa quantidade de vírus começa a trazer os sintomas para o corpo, né? Ele vai percorrendo o sistema nervoso da gente até aparecer do lado de fora, né? com aquela empoloto, né? Empolotamento, entendeu? Só que na época eu não tinha a menor noção desse gatilho psicoemocional. Mas agora, depois que a gente desenvolveu esse processo todo, aconteceu agora recentemente 2 casos que eu quero comentar para vocês desse simbolismo físico, né? Eu já falei para vocês também que eu gosto de ter 3, sempre trabalhar com no mínimo 3, né? Para poder ficar em pé, né? Um só não fica, 2 não fica, mas 3 coisas sustenta bem aquela ideia. Então a pessoa me falou que ela estava tendo a herpes zoster aqui na altura das costas, no lado direito aqui, perto da omoplata, né? Omoplata, sei lá como é que é o nome certo. E então eu comecei a pesquisar, né? A perguntar para essa pessoa sobre quando começou, algum evento marcante na época, e já dei uma dica. Alguma coisa, provavelmente, né? Alguém me traiu, fui esfaqueado pelas costas, não é? Então essa região, esse tipo de evento, e a pessoa confirmou, aconteceu quando começou
Travou aí, ô Souza? Ei, Kátia. Ei, Yara, bem-vinda. Então, meus queridos, olha só, eu não sei aí aonde que começou a travar, mas a live depois vai ficar gravada no IGTV, tá? Aí eu vou pedir para vocês para dar uma revisada lá então, tá bom? Porque eu não sei aqui aonde que parou. Ainda tá ainda? Ainda tá? Ei, Yara, bem-vinda. Então, olha só, a cauda do primata, ele é usada como uma quinta mão, né? Reforça a segurança deles na árvore, tá certo? E então, os felinos, por exemplo, que correm na perseguição de uma presa, usa a cauda como um leme de segurança também para o equilíbrio. E vai fazer uma curva para um lado, ele joga a cauda para o outro, para poder equilibrar, né, para não tombar durante a perseguição. Então eu perguntei a ela, outro sintoma que ela estava tendo junto também era a labirintite. Então eu perguntei a ela, olha, situações... Dá licença, só um minutinho, perdão. Você está vivendo situações em que esses quesitos de equilíbrio e de segurança estão em jogo? Aí ela, pois é, mas e tá mesmo. Vocês compreendem? Então, duas coisas, né, que esses eventos fazem como reação da pessoa. Primeiro, a pessoa se sente insegura, né? A autoestima decai, tá certo? Com esse decaimento da autoestima, há uma supressão de hormônios, é um estado depressivo. As células começam a funcionar num estado depressivo. O nosso sistema imunológico baixa. Então os vírus e as bactérias vão aparecer. Onde que eles vão aparecer? Depende do significado do evento que causou essa baixa autoestima. Compreenderam a relação? Então, essa conexão que eu estou demonstrando para vocês é até relativamente simples de ser identificada, né? Você vai ver qual é o órgão afetado, como esse órgão foi afetado, qual é a função dele, tá certo? E esse desconforto, essa dor, está te atingindo em que área da sua vida? Qual tipo de situação? Ei, Kátia, tenho muita raiva contido, labirintite, gordura no fígado e pavio curto. Então, Kátia, eu recomendo que você faça o processo Miami com a gente, para a gente poder identificar os gatilhos disso, entende? Por que a gordura do fígado também é comum nesse processo de irritação contida, de raiva contida? Porque o fígado, como um órgão de limpeza, é como se ele tivesse uma inteligência instintiva de pensar assim. Estou pensando agora como um fígado, né? A leitura que eu estou fazendo no seu sangue tem muita toxina. A principal delas é o cortisol, como a gente citou aqui, entre outros hormônios, porque a bioquímica fica toda alterada, né?
A bioquímica do corpo, ela fica... Então, por exemplo, os exames de sangue que a pessoa faz vai demonstrar lá, está faltando isso, está faltando aquilo, isso aqui está demais, isso aqui está de menos, né? Mas por que que isso está de mais e aquele outro está de menos? Porque nessa configuração é que vai haver a interpretação, entende? Então, o que representa a gordura do fígado? É o fígado pensando assim, gente, isso vai me dar um trabalhão, eu vou precisar guardar energia para poder aguentar essa parada, porque eu estou trabalhando demais. Então, além desse trabalho excessivo do fígado, ele começa a guardar energia para poder continuar trabalhando, mesmo quando tiver uma folguinha, se você tiver algum momento de descanso, o fígado vai continuar trabalhando para limpar o sangue daquele excesso de cortisol e de outros hormônios, entende? Então é isso que representa a gordura naquele órgão. A gente, quando não vai fazer uma viagem, né, você não leva lá você não faz uma mala com as coisas para você levar, né, que vai precisar naquela viagem, você está pensando um pouco na frente, tá certo? Você não leva um cascalho a mais para poder gastar. O que é o cascalho? O cascalho é energia, né? Você trabalha, transforma essa energia do trabalho em din-din, pega esse din-din e vai fazer o que você quer fazer. Não é assim que funciona? O órgão funciona da mesma forma. Então ele começa a juntar, a fazer uma poupança de energia para poder gastar quando for preciso. Entenderam o simbolismo? O pavio curto, Kátia, a gente já falou aqui nos perfil, né, borderline, no perfil bipolar, né, que todos nós temos um pouco, entende? O que faz ser mais ou menos é dependendo do evento gatilho que você viveu lá atrás, o quanto ele te machucou, entende? Então você fica nesse estado de raiva contida, preparada, prevenida, para qualquer gota semelhante daquele evento que aconteceu, você já tem a explosão. Você bate para não apanhar, entende? Entendeu o raciocínio? A labirintite é isso que a gente falou aí. É essa falta de equilíbrio. Você está meio sem saber para que lado seguir, né? Então é como se balançasse a cabeça muito rápida e você perdesse a noção do equilíbrio. E a raiva contida também provoca inflamação no labirinto, entendeu? Então as duas coisas conectadas, a labirintite, né, todo it é a palavra que mostra a inflamação, tá certo? A inflamação vem da raiva. Se está contida, porque tem inflamação contida. Aonde? Nesse caso, no labirinto, para a pessoa que ficou perdida, né? Tá fora do prumo, não está sabendo se equilibrar. Compreende? Então tá, Cátia. Se você quiser fazer o processo com a gente, vai ser um prazer, tá bom? Ou você pode fazer, o que a gente já recomendou em outra live também, fazer uma listinha dos eventos marcantes para você encontrar o evento gatilho, tá bom? Para você saber aonde, como que isso está trazendo essas somatizações para o seu corpo, como experiência. É muito importante que nós, né, entendamos essa conexão. Mateus 6:22. Conforme eu olho, é o conforme eu sinto. É assim que a gente vai experienciando as situações, as relações com as pessoas com quem a gente convive. Tá bom? Com o chefe, com a patroa, com o patrão. Patroa, aqui que eu falo é a esposa, né? Então é isso aí.
tá bom? Com os filhos, todas as nossas relações, elas são decodificadas, igual, sabe aquele disco que a gente põe para... Os mais antigos aí conhecem o disco de vinil. O disco de vinil ele é cheio de ranhura, né? A agulha de cristal, o que ela faz? Quando ela passa pela ranhura do disco, ela lê aquela ranhura, e essa vibração da agulha de cristal, ela é transformada num sinal elétrico, tá certo? Que vai dentro do aparelho do toca-disco, sei lá, preparada para ser mandada para a caixa de som, para sair um som, uma vibração, né? O que é o alto-falante? É um circuitozinho elétrico com um ímã, que a variação da corrente elétrica ali provoca uma variação no campo magnético. Então isso faz vibrar aquela película do alto-falante. Então a leitura lá do CD, no CD no caso ela é de cor, né? O leitor de CD lê a cor do CDzinho. E no disco lê uma ranhura, por isso que ele é cheio de ranhurazinha. Então conforme a ranhura vai sair um som equivalente lá na caixa de som, tá certo? Então em analogia é mais ou menos isso. A forma, eu recebo as ondas do ambiente que eu vivo, das coisas que eu escuto, das coisas que eu vejo, que eu cheiro, e aí coloca isso no seu caderninho, das coisas que eu penso. Tudo isso é transformado pelas glândulas que nós temos várias glândulas no corpo, cada uma das glândulas tem uma função, tem uma função nessa decodificação, né? De transformar essas recepções em produtos bioquímicos. Esse produto bioquímico na corrente sanguínea vai para as células. As células leem, recebem essas informações. E as nossas células também têm um instinto, elas têm uma função programada. O DNA nosso tem essas informações. Então, recebendo essas informações, as células vão produzir isso ou aquilo, vão agir dessa forma ou daquela outra forma. Então, dentro de um contexto em que elas são criadas, que elas existem para uma determinada função, mas a ordem do que é dada a elas por essa bioquímica vai fazer com que determinado órgão funcione de forma natural ou de luz, como diz lá o mestre, né? Ou de forma antinatural, ou de trevas, como também diz lá o mestre. Entendeu a relação? Como é que é feito? Né? E só para completar nesse restinho de tempo que a gente tem aí, primeiro vou pedir a vocês para dar uma curtida aí para poder ajudar, né, o vídeo ficar mais tempo no ar. O trabalho que a gente faz com o Miami também é bem reduzido em valor, né, corresponde a um dia de trabalho que a gente vai gastar aos pouquinhos, né, conforme você for progredindo dentro do processo, tá bom? Então o valor real hoje seria de R$150, valor único, tá bom? Para todo o trabalho que a gente faz, é um passo a passo, é uma mudança, são conhecimentos que você vai adquirindo e conforme você vai adquirindo, entendendo, que é o mais importante, então você começa a mudar o seu modo de interpretar as coisas. E nessa mudança desse modo, o seu corpo começa a entrar num modo de funcionamento natural para o qual ele foi projetado. Você imagina quem é que projetou isso, né? Você já tem ideia quem é que fez esse projeto?
não pode haver falha nesse projeto, né? Só pode haver falha na nossa execução desse projeto. E na maioria das vezes essa falha, primeiro, é porque a gente não aprendeu de forma adequada, né? Ou porque a gente, como já falou aqui, é muito arrogante, quer dominar o processo, a gente quer fazer do meu jeito, né? Se não for do meu jeito, não serve. Então essas são as questões que a gente traz para você como reflexão, tá bom? Aí, oferecendo a nossa ajuda para resolver essas questões, né, de uma melhor forma, sem nada exterior, a não ser o conhecimento que você vai adquirir. Tá bom? Então, mais uma vez, agradeço a todos a presença. Semana que vem, na quarta-feira, vamos escolher um outro tema. Se você quiser sugerir, você pode deixar aí também aí nos comentários, tá bom? E a gente se vê lá na terça-feira. Irmãozinho, chegou atrasado, mas há pouco assisti, foi uma das melhores. Obrigado, meu irmão. É porque a gente vai melhorando conforme o tempo, né? Faz parte do processo. Tá bom? Agradeço a todos. Namastê. Até semana que vem, então. Não esquece de dar curtidinha aí, hein? Tá? Fala, Carlinha. Obrigado, querida. Um beijo no tio, tá? Hein, filhote? Obrigado também. Obrigado. Então.